Boa noite. Tudo bem, Sabrina? Tudo bom? Boa noite. Aí, agora o povo quer saber. Como se forma uma cratera? Vamos falar sobre elas então? Né? Todo mundo conhece como cratera, mas na verdade são erosões. Erosões. Isso que nós vimos, o termo técnico dela é uma erosão. E existe duas características dentro dessa matéria que nós vimos. Porque nós temos dois tipos de erosão acontecendo no mesmo lugar, Sabrina. Que a gente chama de erosão fluvial, que são aquelas que são causadas por intervenção de rios e mananciais, as curvas que os rios fazem, e as erosões fluviais, perdão. A erosão pluvial é a que é ocasionada pela água da chuva. Então nós temos dois tipos de erosões aí, que eu vou explicar elas, o que é cada uma delas, para a gente entender o que aconteceu nesse caso. Tá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente vê uma ação como essa, nós estamos falando de uma erosão. Essa erosão ela acontece por intervenções naturais, é quando o formato natural da terra ou de um talude, geralmente erosões acontecem por talude. É um termo técnico também que a gente usa, que na verdade são aqueles barrancos, sabe? Que vai, tipo um deslizamento, então, né? Ele tem um processo natural, né? O barranco ele tem a sua caída natural, seu corte natural. E aí a gente fala que a erosão são efeitos naturais, são reações naturais que começam a modificar o formato do talude, provocando o que a gente viu, essa erosão, que é tanto uma erosão fluvial como uma erosão pluvial. Vamos mostrar as imagens dela primeiro, Sabrina? É importante a gente entender que toda erosão, ela vai acontecer por intervenção humana, que os homens podem fazer o corte dos taludes, ou também por efeitos naturais, causas naturais, como o caso da chuva. Essa erosão especificamente, nós estamos vendo ela, e tem duas situações que podem gerar ela, nesse caso, Sabrina. A primeira hipótese de tudo que está acontecendo aí, que a gente consegue identificar, como o próprio Rafael nos trouxe na reportagem, embaixo dessa rodovia passa um rio. Um rio. E qual que é o grande problema que nós temos hoje? Temos a imagem aqui, ó, que legal, pra gente explicar para o pessoal. Nós conseguimos ver daqui, né, ó, a gente consegue ver a forma que ela se abriu, essa erosão. E o que aconteceu exatamente nisso daqui, Sabrina? Quando eles constroem essas vias, rodovias, avenidas, se é mais barato numa obra de infraestrutura, você colocar uma canalização, vai colocar umas duelas grandes, aonde o rio vai passar por dentro dela, e aí você aterra e passa a estrada por cima, do que você construir uma ponte, que é mais caro, a infraestrutura é bem maior e gera uma despesa maior para o poder público. Mas qual que é o risco dessas formas que são feitas, né, de colocar essas duelas embaixo, né, para fazer a passagem das águas, dos rios? É que dependendo da quantidade de água de chuva, a gente nunca sabe quais os tipos de chuvas torrenciais que nós vamos ter, aquelas chuvas volumosas. Essa água não comporta passar por essas canaletas, pelas duelas, e elas começam a passar por cima. E vai umedecendo a terra. E tudo isso vai gerar o efeito que a gente está chamando de erosão fluvial, que a água desse rio começa então a modificar o talude aqui, ó. E ele começa a comer literalmente, né? Digamos assim, ele começa a levar a estrutura do solo desse talude embora. É isso que nós conseguimos ver aqui. Além disso, Sabrina, a gente também pode falar que isso aqui foi uma erosão pluvial. Por quê? Olha, a gente consegue observar na imagem que nós estamos em um terreno declinoso. Sim. Então imagine a quantidade de água que desce por essa rua. E tudo isso vai cair, vai percorrer sentido o manancial. O que faz, qual um dos métodos mais eficazes de segurar um talude? É justamente a vegetação. A vegetação, principalmente as árvores, que a gente vai chamar, quando é próximo a rios, a gente vai falar que são matas ciliares. Sim. As matas ciliares, elas têm uma característica de fazer a proteção do entorno do rio. Então, automaticamente aqui, se essa área tivesse, porque a gente vai dizer, tivesse vegetada, mas vamos dizer, mas tem mato.
mas a gente está falando de árvores, né? A vegetação das árvores ao entorno desse rio. Provavelmente isso não aconteceria, ou o risco de acontecer era bem menor, porque as raízes das árvores faz o sustento de todo o talude. Certo. O que não aconteceu aqui, a gente pode ver que é uma vegetação que a gente chama de vegetação rasteira, são matos, né? A gente pode perceber que são matos, e esses matos não são suficientes para segurar um processo de deslizamento ou um processo de erosão pluvial ou fluvial, que é o que está acontecendo aqui nessa imagem. Outro método totalmente importante que a gente precisa também lembrar, que nesse tipo de caso, não quero construir uma ponte, que a ponte vai custar muito para os cofres públicos. Nós vamos colocar as duelas mesmo. O ideal, sempre nessas saídas onde ocorrem a entrada e a saída do rio, é importante você fazer os muros de arrimo ou os gabiões. Sim. Lembrando que os gabiões também é uma obra cara, viu? Eu, Sabrina, não é uma obra barata, uma intervenção de gabião é uma obra extremamente cara para o poder público. Dependendo a metragem e a dimensão que esses gabiões vão ser construídos, não compensa fazer a própria ponte. Então é tudo uma questão de engenharia, de estratégia, de planejamento, de você identificar por quê. Ah, mas acontece uma vez a cada, vamos supor, a cada 50 anos, uma chuva como essa. Mas pode acontecer. Se estivesse passando um carro, se estivesse passando uma pessoa de moto, provavelmente seria levado. Engolida, né? E aí a gente tem que lembrar que isso não aconteceu de uma hora para outra. A quantidade de chuva, ela foi saturando o solo. E aí a importância da vistoria. Porque o que a gente sempre falava, essa era uma das minhas áreas dentro de defesa civil, Sabrina, porque a gente tem várias atuações dentro de defesa. Sim. Eu especificamente fiquei na parte meteorológica e geológica. Na parte geológica a gente tem a identificação, que são as trincas, o tipo de rachaduras, a dilatação da rachadura, que a gente chama de degrau de abatimento, que provavelmente aconteceu isso. O degrau de abatimento, quando a gente olha o solo numa reta, de repente a camada embaixo começa a ter o processo de erosão. Aí a gente começa a ter isso aqui, ó. A gente chama de degrau de abatimento. Começou a diminuir. Começou a diminuir, teve um degrau de abatimento, e isso é sinal de que um processo de erosão, de deslizamento está acontecendo. Poxa vida. E parece uma lasca, né? Parece uma lasquinha que fica o asfalto, né? Então, realmente, ali passar uma pessoa e afundar tudo ali é super perigoso. Então, gente, agora está muito bem explicado, né? Então, quando você for questionar o poder público por algum motivo como esse, você já sabe. E vamos falar do tempo, Sabrina? Vamos falar do tempo que o pessoal quer saber, porque, olha, hoje já fez bastante sol, estava gostoso, estava agradável, estava sol, mas não estava quente, não estava abafado. E vai continuar assim? A tendência é que continue assim. Porque a gente falou que talvez ia ter uma queda na temperatura, né? Exatamente. E a gente vai explicar o que aconteceu, o que começou a acontecer ontem, viu, Sabrina? A gente tinha falado... Antecipou. O que era para começar nesta quarta-feira, começou na terça-feira. Até ontem, até essa terça-feira, nós tínhamos uma frente de umidade atuando na região, que ela chegou no domingo, que nós comentamos. E ontem, nessa terça-feira, nós tivemos a entrada de uma massa de ar frio dentro, que está passando por nossa região, ela ainda está atuando hoje, e que deixou as temperaturas mais agradáveis. Então a gente está nessa sensação aí, e realmente a nossa região não passou de 28 graus hoje. Então está uma temperatura totalmente agradável, diferente do domingo, que chegou, o final de semana chegou a registrar 37 graus, 38 graus, 10 graus a menos. Sabrina, a gente consegue sentir, porque a sensação térmica sempre vai oscilar para mais. A gente conseguiu ter essa sensação de que não está tão quente, não está aquela sensação de abafamento. E isso é por conta dessa atuação, dessa frente de ar frio que está passando, mas a gente precisa lembrar que não é uma massa de ar polar, que derruba a temperatura ao ponto de chegar a 12 graus, 13 graus. Não, é diferente. Ela é diferente, né? Ela diminui, deixa o tempo mais agradável, oscila junto com a formação de nuvens para potenciais de chuva, mas ela não deixa aquela sensação de frio, ela deixa o dia mais agradável, como o que nós estamos vendo hoje. A gente foi observar nas estações meteorológicas da região como que está o tempo, né? Como que estão as temperaturas nas cidades. A Americana, por exemplo, hoje a máxima chegou a 28 graus às 16 horas. Nossa! Campinas registrou 26 graus
às 16 horas. E em Indaiatuba, que é uma cidade quente, 26 graus às 3 horas da tarde. E para a gente finalizar a nossa previsão do tempo, a quinta e sexta deve seguir parecido com o dia de hoje. Vai começar com o dia nublado, em alguns momentos do dia vai ter uma variação de nebulosidade, então vai ficar um pouquinho nublado, mas vai ter um predomínio do sol. As temperaturas devem ficar entre 16 a 29 graus, não devem passar disso. E a tendência é que o sol tenha o predomínio do sol mais durante o dia, na quinta e na sexta. Pode ser que ocorra chuvas isoladas. O que são essas chuvas isoladas? Não é aquelas chuvas que acontecem em toda a região. Não. Acontecem em pontos específicos, chuvas rápidas, chuvas fracas. A partir de sexta-feira, a probabilidade de chuva aumenta para 60%, mas ainda sim serão chuvas isoladas e não serão chuvas volumosas. E a partir do final de semana, Sabrina, por isso que a gente falou, a sensação do tempo, a sensação da temperatura vai ficar assim? Tudo indica que sim, porque no final de semana, especialmente no domingo, uma nova frente de instabilidade que está vindo do oceano avança pelo estado trazendo chuvas mais volumosas. Mas a gente vai atualizando com certeza durante a semana.